Lembrando mais uma vez que a palavra emoção vem do latim ex movere, movere, quer dizer pura e simplesmente ex para fora, movere é mover mesmo. Então o que é emoção? É mover para fora, tá? Ou seja, alguma coisa acontece conosco e nós vamos apresentar uma reação para fora. Daí o termo emoção, tá? Bom, então emoções são processos mentais avaliativos. Por que avaliativo? Porque nos levam a tomar decisões, só que as emoções, nós tomamos decisões sem pensar muito, porque é automático. Isso não é emoção, mas é algo ligado ao instinto. Algum de vocês, alguma vez na vida, já colocou a mão numa chapa quente de ferro? Tá? Vocês precisaram parar para pensar, eu estou com a mão numa chapa quente, a chapa quente está queimando a minha mão, eu vou tirar a mão antes que me prejudique. Fizeram todo esse processo mental? Não, coloca a mão e antes que vocês percebam o que devem fazer, vocês já fizeram. Na realidade, a emoção funciona do mesmo jeito. Antes que nós percebamos o que vamos fazer, nós já fizemos, porque emoções são reações normalmente, ou praticamente todas elas, inconscientes. Por outro lado, quando nós falamos em sentimento, a palavra sentimento, do latim, sentire, quer dizer sentir, no sentido de perceber, no sentido de ter um contato racional com aquilo. Tá? E mentum, por quê? Porque designa uma ação, é um sufixo latim para designar uma ação. Nós também usamos o mesmo sufixo em português. Então, lembrar que enquanto a emoção é algo inconsciente, o sentimento é uma racionalização dessa emoção. Então, nós podemos transformar qualquer emoção em sentimento. Medo é uma emoção. Mas se eu racionalizar o meu medo, eu transformo o medo de uma emoção num sentimento. Tá? Bom, depois eu vou explicar como que nós fazemos isso. Tá? Agora, independente de ter uma emoção prévia ou não, nós também podemos criar sentimentos pela própria razão, independente de ter uma emoção prévia. Em outras palavras, a grande dificuldade que nós temos é lidar com as nossas emoções. Se nós transformarmos emoção num sentimento, é mais fácil administrar um sentimento. Eu também posso gerar sentimentos que vão se opor às emoções que eu tenho. Então, assim como eu posso transformar uma emoção num sentimento, eu também posso modificar uma emoção em função de um sentimento. Eu já dei o exemplo para vocês. Eu não tinha a mínima noção do que era psicologia. Foi lá em Mato Grosso, lá no Pantanal Mato Grossense, meu pai era natural daquela região, tá? Eu era criança, eu me lembro que eu estava no 2º ano primário, então eu devia ter uns 8 anos, 9 anos, por aí o 2º ano seria o 3º ano do fundamental, né? Então eu tinha uns 8, talvez uns 9 anos, não sei. Nós estávamos caminhando numa trilha e, de repente, na trilha, eu que sempre fui meio afoito, estou eu logo na frente de um grupo de mais de 20 garotos, dali a pouquinho uma baita de uma cobra ali na trilha aquecendo ao sol. Poxa, eu não era natural daquela região. Dizer para vocês que eu não senti medo, é claro que eu senti. Se eu falar que não senti, eu estaria mentindo. Tá? Senti muito. Tá? Só que quando vimos aquela cobra ali, todo mundo parou. Eu não era natural dali, mas meus primos, colegas eram daquela região. Tá? Aí eu comecei. Se for rápido, se for venenosa, é lenta. Se for rápida, é porque não é venenosa. Tá? E se der um bote, é no máximo metade do comprimento da própria cobra. Dei aquela racionalizada, diria uma racionalizada besta. Talvez eu não tivesse uma noção exata do que aquela cobra representava, mas dei a racionalizada e falei, vamos passar esgueirando pela lateral da trilha. De imediato eu fui esgueirando, passei. Que eu olho para trás, ninguém foi. Só eu. Bom, ou eu racionalizei demais, sem ter uma noção do perigo,
Ou os demais que estavam ali não eram capazes de racionalizar, ou talvez eles conhecessem a cobra melhor do que eu, sei lá. Tá? O fato é o seguinte, eu passei e ninguém ia. Por mais que eu insistisse, ninguém foi. Conclusão, tive que fazer o caminho de volta, passar novamente pela cobra. O que eu quero que vocês entendam ali, eu não tinha a mínima noção do que era psicologia, eu estava racionalizando, tentando transformar a emoção, medo, num sentimento ligado ao medo. Tá? Superei, consegui vencer aquele momento, consegui dizer para vocês que eu não tive medo em momento algum. Tá? Até hoje eu tenho um negócio comigo, eu confesso para vocês que eu sou um tanto quanto ansioso, por sinal amanhã nós vamos falar sobre ansiedade aqui no grupo Crer e Ser, então os que quiserem comparecer amanhã, o nosso assunto é sobre ansiedade. Então eu uso um provérbio judaico comigo, que é melhor um fim horroroso do que um horror sem fim. Eu prefiro logo enfrentar um problema de uma vez, do que ficar protelando indefinidamente o problema. Então se tem que enfrentar, não tem escapatória, então deixa eu fazer logo de uma vez, mesmo que eu me estrepe, pelo menos eu não vou ficar lidando com a ansiedade de ficar sofrendo por muito tempo. Prefiro atacar logo um problema de uma vez. Bom, é uma característica que eu tenho, e eu sou assim. Pode não ser bom, mas eu gosto de ser assim, não pretendo mudar. Tá? Minha esposa fala que é um defeito, tudo bem, é um defeito, mas é um defeito que eu gosto, é um defeito de estimação que eu tenho. Tá claro? Então, se nós começarmos a racionalizar, nós podemos transformar qualquer emoção num sentimento. É claro que isso exige treinamento, mas vocês terão a oportunidade de treinar um pouquinho aqui no curso. Tá? Fiquem tranquilos que nós veremos posteriormente. Bom, continuando. Tá? Então, nós já falamos que as emoções, de modo geral, elas não são percebidas, mas elas podem ser percebidas. Tá? Uma vez racionalizadas, se transformam em sentimentos. Continuando, já comentamos com vocês também, e eu pedi para vocês decorarem isso daí. Tá? Quando nós temos dificuldade de nos adaptar ao meio ambiente, nós vamos apresentar 5 tipos básicos de reações. Reações orgânicas, ou seja, reações fisiológicas, reações emocionais, reações de humor, reações afetivas, reações comportamentais, reações cognitivas, tá? E tudo isso aí nós vamos levar em consideração um 5º fator que eu não listei aí ainda, tá? Que são essas reações em função do tempo. As nossas reações mudam muito em função do tempo. Mas o que eu quero que vocês, no momento, decorem essas 4 reações, nesta ordem. Tá? Então, reações orgânicas, emocionais, comportamentais, cognitivas. Tá? Se quiserem inverter a ordem de cognitivas e comportamentais, não faz muita diferença, não. Tá? E quiserem acrescentar um 5º item aí, que eu não coloquei, mas depois nós vamos falar sobre ele, tá? Que é o fator tempo interferindo em tudo isso. Bom, tudo isso aí são assuntos que nós já abordamos na semana anterior. Já falamos que as emoções são de origem genética, nós já nascemos preparados para sentir emoções, as emoções primárias, só que nós temos que entender alguns detalhezinhos sobre as emoções, que nós também abordaremos, mas por enquanto o que eu quero que vocês saibam, as emoções são genéticas, já nascemos, já herdamos a capacidade de sentir essas emoções. Não quer dizer que nós vamos sentir essas emoções exatamente após o nascimento. Muito pelo contrário. A emoção mais forte que o ser humano tem é o medo. Mas uma criança não tem noção de medo. Só que o que a mãe muitas vezes não tem a mínima noção é que a criança ao longo da sua vida passa por fases de medo. Por volta dos 6 meses de vida, mais ou menos, na menina pode ser um pouquinho antes, no menino um pouquinho depois, tá? É a primeira vez que a criança vai enfrentar o medo. O medo de não ter a presença da mãe, a presença da pessoa cuidadora. Tá?
Por volta dos 10, 11 meses de vida, a criança chora muito e a mãe às vezes pensa, a criança está doente, está com dor, está com isso, está com aquilo. Não, a criança está sentindo uma outra emoção muito forte, que é a raiva, que é a ira. Mas uma criança com 10 meses, 11 meses, sente ira, sente sim, mais do que vocês possam imaginar. E conforme a criança vai desenvolvendo, tem a fase do medo de perder a mãe, tem a fase do medo de animal, fase do medo de barulho, tá? Diferentes fases de sentir medo. Agora, imagine uma criança, por exemplo, quando chega na fase da medo da perda da mãe. Isso acontece mais ou menos por volta de 3 anos e meio. Imagine justamente nessa fase que a criança perca a mãe. Tá? Ou, por exemplo, casal divorcia. Tentem imaginar a tremenda sequela que vai ficar na cabeça dessa criança. Sequela essa que talvez ela tenha que carregar o resto da vida. O que eu quero que vocês entendam nesse exemplo que eu estou dando, que ao longo da vida, embora nós já nasçamos preparados para sentir 20 emoções diferentes, ou 19 ou 21, dependendo da fonte teórica que vocês usam, vou arredondar logo para 20, embora nós já tenhamos, ao nascer, já tenhamos capacidade ou já temos a herança genética para algum momento no futuro, desenvolver essas 20 emoções diferentes que norteiam a nossa vida, entendam que essas emoções não se manifestam de uma vez só, elas vão se manifestando em diferentes momentos da vida da gente. Tá? Posteriormente, acho que se não me engano, no assunto 11 ou 12, quando nós falamos sobre desenvolvimento da personalidade, vocês vão receber um arquivinho onde tem os diferentes medos de acordo com a idade da criança. Tá? Ou de acordo com a idade da criança, as diferentes emoções que uma criança vai sentindo. Mas isso aí é assunto para outro momento. O que eu quero que vocês entendam, as emoções são genéticas, as emoções são biológicas, por quê? Porque existem centros da cabeça que são setores responsáveis pelas emoções, que é o sistema límbico. Para quem veio na aula sobre o sistema nervoso central, nós falamos sobre a região límbica. Né? E essas emoções, elas também produzem efeitos fisiológicos. Aumentam a noradrenalina, diminuem a noradrenalina, a acetilcolina e outros neurotransmissores do organismo. São pré-organizados, porque nós já nascemos preparados para isso, mas as emoções são moldadas. O termo correto é condicionadas. Então, todo mundo sente medo, mas o modo como eu sinto medo pode ser totalmente diferente do modo que vocês sentem medo. O que me causa medo pode ser algo totalmente diferente do que causa medo em vocês. O modo como eu reajo ao medo pode ser totalmente diferente do modo como vocês reagem ao medo. Medo todos nós sentimos, mas o medo não é igual para todo mundo. Por isso que nós falamos, são pré-organizadas, mas podem ser moldadas. E normalmente, todas as emoções a criança já sente ao longo da primeira e segunda infância, no máximo, a criança já enfrentou todas as 20 emoções listadas. Depois nós falamos em sentimentos, também chamada de emoções secundárias. Não são genéticas. O que vem a ser um sentimento? Pode ser uma potencialização de uma emoção primária, pode ser a junção de 2 ou mais emoções, pode ser a junção de emoções, mais instintos, mais padrões sociais, assim por diante. Os sentimentos também são biológicos, também ocorre na região límbica, mas como é algo mais racional, acontece muito também no córtex frontal, em especial no pré-frontal. Frontal é aqui do meio da cabeça até aqui. O pré-frontal é especificamente essa área do córtex frontal. Tá? Então, como é algo mais racional, atua mais na nossa área racional mesmo. Tá? Elas são adquiridas e moldadas sociogeneticamente, socioculturalmente. Em outras palavras, nós não nascemos com sentimentos. Nós desenvolvemos sentimentos. E a maior parte dos sentimentos nós vamos desenvolvendo conforme nós vamos aprendendo a racionalizar.
tá? Vocês já passaram pela fase da puberdade? Se sentiram apaixonados? Ou não? Ou se sentiram frustrados por não conseguir um namorado, uma namorada na puberdade? Tá? Quero lembrar vocês que amor não é uma emoção. Amor é um sentimento, se bem que isso aí é discutível. Em outras palavras, amor não é algo que nós nascemos, é algo que nós aprendemos. E o padrão de amor varia muito de cultura para cultura. Claro, eu me lembro uma vez, eu peguei um avião em direção ao norte da África, e no avião tinha uma daquelas famosas mulheres girafas, lá da Birmânia, não sei se vocês já viram. Mulher usa umas argolas no pescoço, dizem que o pescoço alonga, na realidade o pescoço não alonga. O que aquelas argolas fazem é alterar a clavícula, os ossos do cintura escapular, tá? Altera também mandíbula, então dá a impressão que o pescoço fica longo. Para eles é um padrão de beleza. A mulher daquele jeito, para eles, é altamente sexy. Eu olhei bem aquilo e falei, credo, que troço horrível. Tá? Bom, mas eles gostam, fazer o quê, né? Para eles é o padrão de beleza. Para nós aqui, bom, não sei se seria. Está claro isso? Porque o padrão de beleza, o padrão de amor é altamente cultural, é altamente pessoal. Tá? Normalmente nós nos apaixonamos por alguém das duas uma, que estão no nosso, ou de alguém que está no nosso padrão de beleza, no nosso padrão de apaixonável, e alguém que nos trata bem. Normalmente nós nos apaixonamos por quem nos trata bem, se bem que algumas pessoas são extremamente masoquistas e se apaixonam por quem trata mal, tá? Mas, como diz, existe gosto para tudo. Tá? Bom, então, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, essa tabela vocês têm no livro, tá? Tem aí no material que vocês receberam, então observem que eu coloquei ali no centro, emoções básicas, observem que eu coloquei básicas, tudo em letras maiúsculas, e primárias. Por quê? Toda emoção básica é primária também, mas nem toda emoção primária é básica. O que é uma emoção primária? É aquilo que é genético. O que é uma emoção básica? Ela é primária, portanto é genética, só que as emoções básicas a criança já começa a sentir no útero da mãe. Tá? E a partir daí ela vai desenvolver. Então observe que nós temos 4 emoções básicas. O medo é a mais importante de todas, o oposto do medo é o alívio. E a outra emoção básica é a felicidade, alguns substituem felicidade por satisfação, e o oposto da felicidade ou satisfação é a frustração. Então a criança, desde pequenininha, já sente isso. Basta vocês verem uma criança pequenininha, quando ela está mamando, que está de barriguinha cheia, está satisfeita, tentar convencer essa criança a mamar de novo. Como diz, ela vai usar o bico do seio da mãe como chupeta. Ou como diz, vai ficar chupetando a mãe, mas mamando mesmo ela não está, porque está satisfeita. Se bem que existem crianças esganadas e vão ser adultos esganados também. Tá? Bom, então isso são as emoções básicas. Agora, tem também as demais emoções, que nós chamamos de emoções primárias. Então tem lá raiva, ou ira, tristeza, culpa, vergonha, ciúme, inveja. Aí vocês vão falar, poxa, são todas emoções negativas. Não, não são nem positivas nem negativas, são emoções. Fazem parte da nossa natureza. Não são boas nem ruins, são necessárias para a nossa sobrevivência. Então repare que aparentemente dá a impressão que as emoções são negativas, mas se vocês olharem mais para baixo, alívio, surpresa, interesse, aceitação, prazer, alegria, satisfação, felicidade. Eu coloquei amor ali. Na realidade, a maior parte dos estudiosos não concordam que amor seja uma emoção. Só que como alguns fazem questão de colocar amor como emoção também, tá? Quantos de vocês assistiram aquele filme Divertidamente? Assistiram esse filminho?
Dá para ver lá o nojinho, a alegria, a ira, o medinho, todos aqueles personagens. Bom, irmãos, para quem não sabe, aquele filme foi feito dentro dessa abordagem que eu estou tratando com vocês, que é a abordagem cognitivo-comportamental. Então eles colocaram, como não dava para colocar todas as emoções, eles colocaram as emoções consideradas mais importantes, ou que mais norteiam a nossa vida. Então repare que o medo, o nojo, a ira, tá, a alegria, tudo isso aí faz parte, tá, do nosso conjunto de emoções. Claro até aí? Agora, conforme a criança vai desenvolvendo, essas emoções que não são boas nem são ruins, são naturais, elas poderão dar origens a emoções secundárias, ou seja, sentimentos. Então, observem, quando eu coloco ali o medo, o lado positivo do medo, reverência, tá? Respeito, ansiedade positiva, o lado positivo da ira, justiça, tolerância, benevolência, o lado positivo da tristeza, conforto emocional, altruísmo, empatia. É só a gente ver alguém sofrendo, automaticamente nós nos posicionamos como? A favor de quem sofre. Vocês já viram alguma vez na vida um bebê chorando? Automaticamente o que a gente quer fazer? Confortar a criança. É ou não é legal? É. Agora, vocês sabiam que o bandidinho, se ele chorar e for confortado, bom, legal para ele. Ele chora de novo, é confortado. Chora de novo, é confortado. Dali a pouquinho, ninguém precisou dar uma explicação para ele, mas por condicionamento, ele já aprendeu que se chorar, é confortado. Então, a partir daí, ele já vai estar chorando, não por uma questão de necessidade, por uma questão de aprender a manipular a pessoa cuidadora. Tá? Ou seja, as crianças aprendem mais cedo do que vocês pensam. Claro até aí? Então, observem que eu estou listando ali só o lado positivo. Ah, mas existe o lado negativo de tudo isso. Assim como o medo pode dar origem a respeito, reverência, ansiedade positiva, o mesmo medo pode dar origem à insegurança, ansiedade negativa, angústia, susto, depressão, fobia, pânico. Queria informar para vocês que toda pessoa normal tem que ter um pouquinho de depressão e ansiedade. Quem não tem nenhuma forma de depressão e ansiedade, precisa se tratar urgentemente, que pode ser um problema grave. Está claro? Porque o normal é ter alguma anormalidade. Agora, tem pessoas que sofrem de uma depressão, de uma ansiedade fora do controle. São pessoas que, em geral, não aprenderam a lidar com o medo. Em especial, pessoas depressivas. Normalmente, a pessoa depressiva, isso é mais característica, a pessoa depressiva, por não saber lidar com o medo, dá medo da perda. Então, pessoas depressivas não sabem lidar com perda, nenhum tipo de perda. São pessoas altamente desestruturadas se tiver que perder alguma coisa. Lembrando a vocês que a palavra perder em latim é perdonare e a palavra perdão em latim é perdonare. Então, perder e perdoar em latim é a mesma palavra. Quem não sabe perder não sabe perdoar, quem não sabe perder não sabe perdoar, tá? E quem não sabe perdoar não sabe perder. Em outras palavras, tá? Pessoas depressivas são pessoas que têm uma dificuldade muito grande em lidar com medo. Por outro lado, pessoas ansiosas também são pessoas medrosas. A diferença é que, em vez de ficar remoendo o medo, prefere logo meter o pé pelas mãos, fazer logo do que ficar sofrendo indefinidamente. Está claro? A diferença é que o depressivo não sabe lidar com medo, com perda. E o ansioso em si até sabe. É melhor fazer logo e perder do que não fazer e ficar sofrendo. Então, faz logo, se tiver que perder, vai perder, mas pelo menos tentou. Fez, já não vai mais ficar sofrendo. Perdeu, legal, acabou, tá? Vamos, bola para frente. Agora o depressivo não, ele fica sofrendo indefinidamente. Claro até aí?
Tudo bem? Então, amanhã nós vamos falar sobre estresse e ansiedade, e na quarta-feira da semana que vem nós vamos falar sobre depressão. Seria interessante vocês que puderem comparecer. Como diz, as palestras são livres, mas sempre são pertinentes ao assunto que nós estamos tratando aqui. Tá? Então, observe, ira. Poxa, a ira pode ser transformada no lado positivo em justiça, tolerância, benevolência, mas o lado negativo da ira, intolerância, ódio, crueldade, vingança. Ou seja, vai chegar um momento na vida da criança que ela vai lidar com a ira. Agora, no momento que ela lidar com a ira, ela vai ser condicionada, treinada a fazer o que dessa ira? Transformar a ira em algo bom, como justiça, benevolência, ou transformar a ira em crueldade e vingança. Tenho em mente o seguinte, irmãos, eu sei que toda criança pequenininha é bonitinha, é ou não é? Mas entenda, criança pequenininha age mais por instinto. E criança pequenininha é extremamente cruel, de acordo com a sua idade. Eu tenho lá um casalzinho de gêmeos em casa. 2 anos, 3 meses, 2 anos, 4 meses, 3 meses e meio, tá? Então, tá os gêmeozinhos lá em casa. Poxa, de vez em quando, os dois se engalfinham. Quem que ensinou? E uma coisa curiosa, já aprenderam que se não dá para bater um no outro, já vão com o dentinho para morder. Tá? Ou seja, é bonito nós falarmos, criança pequenininha é bonitinha, mas criança pequenininha é cruel. Vocês podem reparar que todos nós falamos, a criança pequena tem um animalzinho de estimação, é legal, é bom que tenha. Mas reparem, normalmente, que animalzinho de estimação não gosta muito de criança pequenininha, não. Tá? Normalmente eles fogem, porque a criança não tem senso. Tá? Então, lá em casa, quer dizer, deveria ser do meu filho, da minha nora, um gato, né? Só que o gato não fica na casa do meu filho de jeito nenhum. Porque os dois gêmeozinhos lá, quando pegam o gato pela orelha, ou pegam o gato pelo rabo, o gato, quando vê os dois, ó, desaparece. Tá? Aí o gato está lá na minha casa agora, legal. Quando os dois chegam em casa, sabe onde vocês vão achar o gato? O gato evapora, tá? Ele passa por um arrebatamento espiritual e desaparece. Tá claro? Então, o que eu quero que vocês entendam, de básico disso aí, é que essas emoções, elas podem ser transformadas em sentimentos os mais diversos, bons ou ruins. Os ruins são até naturais que aconteçam. Os bons têm que ser ensinados, têm que ser doutrinados, têm que ser altamente condicionados. Porque a nossa tendência natural, assim como nós abusamos naturalmente dos instintos, nós também abusamos naturalmente das emoções, e quando essas emoções se transformam em sentimentos, também temos a tendência em abusar naturalmente dos sentimentos. Ficou claro isso para todos? Tenho em mente algo importante. Emoções, sentimentos, existem para nós apresentarmos uma reação a um estímulo ambiental. Para isso existem as emoções e os sentimentos. Algo aconteceu no ambiente que eu falo, não me refiro necessariamente ao ambiente físico, eu me refiro às pessoas que convivem conosco. Essas pessoas exercem uma ação sobre nós e nós vamos reagir emocionalmente ou sentimentalmente a essa reação, a essa ação que eles exerceram. E vocês vão ver o seguinte, a maior parte dos nossos problemas, irmãos, não é nós vermos que temos emoções, é a dificuldade em nós lidarmos com as nossas emoções. Quase sempre uma pessoa, quando busca ajuda, procura a gente para um aconselhamento ou para uma psicoterapia, normalmente a pessoa procura a gente porque está com algum tipo de desajuste de humor. Pode ser um desajuste de emoção, de sentimento ou de instinto. Lembre-se que instinto também faz parte do grupo humor. Claro isso a todos? Sim? Irmãos,
O que significa felicidade? Qual a diferença de felicidade e alegria? Reparem que felicidade está ali no rol, tá, das emoções. Dá para ver claramente. Mas alegria também. Então, felicidade e alegria não é a mesma coisa? Não, são coisas totalmente diferentes, tá? Felicidade, na realidade, é um estado que a pessoa apresenta. Alegria é um momento que a pessoa apresenta. A pessoa pode ser feliz e passar por um momento de alegria. Ou o oposto da alegria é a tristeza. A pessoa pode ser feliz, mas está triste por algum motivo. Ou a pessoa pode ser infeliz e por algum momento estar se sentindo alegre. Ficou claro? Bom, e qual é a diferença em si básica? A palavra feliz, literalmente, felix em latim, quer dizer produtivo. A pessoa feliz é uma pessoa produtiva, é sempre uma pessoa que quer fazer algo mais. Tá? E a pessoa infeliz, normalmente, uma característica da infelicidade é a improdutividade da pessoa. Tá? Agora, o que eu quero que vocês entendam, que felicidade está muito ligada à satisfação, às áreas da região límbica que responsáveis pela felicidade e satisfação são exatamente as mesmas. Então, a diferença de felicidade e satisfação é algo mais teórico. Aí vem o aspecto amor. Na realidade, quando nós falamos, estamos amando, tá? Reparem que amor abrange várias coisas, tudo bem, confiança, expectativa, ansiedade, zelo, né? Mas também excitação, cobiça, desconfiança. Mas se nós formos ver, amor na realidade envolve várias outras emoções, vários outros sentimentos. Tá? Uma pessoa quando está apaixonada, está amando, ela não sente alegria? A pessoa não sente uma ansiedade pela presença da pessoa amada? Então dá para vocês perceberem que amor na realidade é uma junção de tudo. Vocês já amaram alguém? Ou nunca? Como é que nós sabemos que amamos alguém? A palavra amor vem do latim, ad mors. Ad quer dizer até a, mors quer dizer morte. Então, o que é amor? Quando nós estaríamos dispostos a morrer por alguém. Aí vocês podem dizer que amam alguém. Tá? O curioso, avisa aos navegantes, Efésios capítulo 5. Verso 22 a 33, tá? Até o final do capítulo 5 de Efésios. Vocês vão ver que ali não aparece uma única vez a ordem para a mulher amar o marido. Mas existe 6 vezes a ordem para o marido amar a mulher. Porque a mulher, amar é algo natural na mulher. Homem, amar não é algo natural, não. O homem tem que ser ensinado a amar. Por quê, irmãos? Se nós perguntarmos para uma mulher, você ama seu marido? Resposta típica de mulher, amo. Ama por quê? Ama porque amo, Mulher não precisa ter explicação do porquê ama. Se perguntarmos para o homem, você ama sua esposa? Como eu já disse para vocês, resposta típica do homem, bom, deixa eu pensar, deixa eu analisar, você ama ou não amo? Amo, né? Fazer o quê? Por que você ama? Porque ela lava para mim, cozinha para mim, cuida da minha casa, cuida dos meus filhos, cuida do meu cachorro, cuida disso, cuida daquilo. Quer dizer, o homem tem que ter uma razão para amar. Ou seja, o homem, ele é extremamente racional até no seu amor. E ainda bem que é. Porque quando o homem não é racional, faz um monte de besteira por aí. Tá? Em todos os sentidos. Claro? Bom, o que eu quero que vocês entendam, que na realidade amor... Tá, eu coloquei a relação amor ali, mas ela é altamente contestada. Tá? Amor, tá, na realidade, não é bem uma emoção. Amor é um sentimento que abrange várias emoções diferentes. Na realidade, várias emoções dão origem ao amor, e o amor também faz parte de vários outros sentimentos que porventura possam existir. Claro até aí? Lembre o seguinte, amor, nós nos apaixonamos por quem? Normalmente por um padrão de pessoa que nós já temos na cabeça pelo qual nós nos apaixonaríamos.
Então, nós não apaixonamos porque é natural, nós nos apaixonamos porque nós já temos alguém mais ou menos na cabeça. Apareceu uma pessoa, entra naquele modelo, aí nós acabamos nos apaixonando. Detalhe, normalmente, ao nos apaixonarmos, estamos repetindo modelos. Já temos, por exemplo, uma pessoa na nossa família, de repente nos identificamos com alguém que está naquele modelo e automaticamente nos apaixonamos, em todos os sentidos. Já viram aquela história, é muito comum nós ouvirmos, a mulher tem um pai ébrio, cachaceiro, e fala, nunca vou me envolver com o homem que bebe. Dali a pouquinho está envolvido com quem? Com manguaça, com pau d'água. Tá? Por quê? Porque ela inconscientemente já tem um padrão. Tá? E livrar desse padrão, irmãos, é difícil toda a vida. Para levar uma pessoa a mudar padrões, tá? Bom, mas dá para fazer. Sim? Espera aí, eu não entendi. Irmãos, o amor é fruto do Espírito? É ou não é? É. O amor é bonito? É ou não é? E amar a mulher do próximo? Espera aí. O que eu quero que vocês entendam é isso, irmãos. Tá? Nenhuma emoção, nenhum sentimento é bom ou ruim. São coisas naturais da nossa vida. O problema é o que nós fazemos disso. Pode se tornar algo extremamente ruim. Então, eu não vou colocar que nada disso aí é fruto do Espírito. Pode ser fruto do Espírito. Ficou claro? Outra coisa, irmão, nunca falem frutos do Espírito. É fruto do Espírito. E ele tem 9 manifestações diferentes. Tá? Então, Gálatas capítulo 5, vocês leem lá, versos 22 e 23, sobre fruto do Espírito. Tudo bem até aí? Bom, eu estou falando agora, eu estou com calor. Olha, o básico que eu quero que vocês entendam, na realidade, é que as emoções geram sentimentos. Tá? Agora, entendam que os sentimentos não vão surgir somente em função de emoções. Nós também podemos predispor a nossa mente para querer alguma coisa e vamos criar sentimentos em cima daquilo que nós queremos, sem que haja uma emoção prévia. Então, nós podemos gerar emoções, gerar sentimentos independentes de emoções. E podemos gerar sentimentos que vão se opor a muitas emoções que nós temos. Tá? Mas isso aí é assunto para outro momento. Bom, claro até aí? Continuando. Uma coisa, eu já mandei para vocês um arquivo, acho que é 7E, se não me engano, sobre linguagem corporal. Leram esse artigo ou nem pegaram? Tá? Irmãos, nós temos vários tipos de comportamento, que são comportamentos totalmente, vamos dizer assim, comportamentos natos, comportamentos inatos. Um exemplo típico, que eu já comentei com vocês. Se nós pegarmos uma criança no colo, tendência normal, em 99% dos casos, nós vamos apoiar a cabecinha da criança no braço esquerdo. Tá? A grande maioria das pessoas faz isso. Basta a mulherada, vocês que estão amamentando, olhem vocês no espelho. Bom, não precisa nem estar amamentando, tá? Qual seio de vocês é maior? É o esquerdo. Por que o esquerdo? Os dois são do mesmo tamanho, então você é anormal. Porque a mulher normal, o esquerdo é maior. Tá? Então, a mulher amamenta mais com o seio esquerdo, então o natural é pegar a criança com o seio, com a cabecinha do lado esquerdo. Tá? Por quê? Do lado esquerdo, o coração da criança, a cabecinha da criança vai ouvir mais a batida do coração da mãe. Tá? É uma posição mais confortável. Porque a grande maioria das mulheres usa a mão direita para fazer as coisas, então tem que apoiar a criança com a mão esquerda. Mulher canhota também apoia a criança no braço esquerdo do mesmo jeito.
Então não é porque tem que ficar com a mão direita livre, porque usa mais a mão direita. Ou seja, usar o lado esquerdo para apoiar a criança é um comportamento totalmente inato. Não precisa ser ensinado, a mãe faz isso automaticamente. Tá? Já mencionei com vocês, o casal andando na rua de mão dada. Podem observar normalmente de mão dada. Quem fica com as costas da mão para frente? Não é nem o homem nem a mulher, é o dominante nessa relação. Quer dizer, ninguém presta atenção nesse detalhe, mas é um comportamento inato. Podem observar uma coisa, vocês podem observar aqui agora, nesse momento. Tem aqui metade do templo. Tá? O lado direito de vocês e o lado esquerdo de vocês. Da onde tem mais gente? Do lado direito ou do lado esquerdo? É o lado direito de vocês que tem mais gente. Por quê? Porque quando nós chegamos num lugar qualquer, a tendência nossa, sem que nós percebamos, é usar mais o lado direito do ambiente. A não ser que haja designação específica de lugar. E se nós colocarmos duas pessoas sentadas juntas, normalmente a pessoa dominante dá o braço esquerdo para quem não é dominante. Então, o dominante senta mais do lado direito e o dominado senta mais do lado esquerdo. Está claro? Não estou falando aqui que vocês são os dominados. Eu estou falando apenas que é um comportamento natural. Está claro? Quer dizer, para quem conhece linguagem corporal, o modo como a pessoa se comporta, o modo como a pessoa fala, o modo como ela está no ambiente, irmãos, fala muito mais coisa do que vocês possam imaginar. Tá? Então, como eu não tenho tempo de explicar a linguagem corporal, eu mandei um artigo para vocês lerem. Eu espero que leiam, tá? Porque mandar e vocês não lerem também não resolve nada. Então, observem que as nossas emoções produzem reações comportamentais, muitas das quais são inconscientes. Por exemplo, vocês chegam em casa. Normalmente, ao chegar em casa, qual é o primeiro lugar que vocês vão? Normalmente é no banheiro. Mas vocês não podiam ter ido no banheiro antes de ir para casa? Sim, mas no ambiente que não é a casa de vocês, ir no banheiro não é algo muito natural, não, é só em extrema necessidade. Nós nos sentimos plenamente à vontade de ir no banheiro fazer as necessidades fisiológicas na nossa própria casa. Está claro? Tudo bem. Depois que vamos no banheiro, qual é o lugar mais natural que nós vamos a seguir? Geladeira, cozinha, pegar alguma coisa para comer. Se estivermos com fome, e se não estivermos com fome, vamos comer do mesmo jeito. Por quê? Porque o comer em si, entendo que não é matar fome, é comer o ambiente, é se apossar do ambiente. Então nós estamos tomando conta do ambiente ao estarmos comendo. Reparem que na casa de vocês, vocês comem de qualquer jeito. Tá? Podem lá levar a comida à boca com garfo, com colher, na mão, enfiam a boca no prato, tudo bem, ninguém vai nem reparar, mas na casa dos outros, vocês fariam isso? Então, o comer é algo instintivo, é algo natural. Agora, usar garfo, faca, isso aí é natural? Não, isso é um comportamento totalmente aprendido. É um comportamento altamente social, altamente cultural. Eu gosto de contar uma história, quando eu fui para Israel, cheguei lá, vamos participar de uma ceia lá, tal, aí colocaram na mesa aquelas cumbucazinhas com legumes e carne, eu estou procurando onde é que está o talher, não tinha talher nenhum. Então eu fico olhando para o pessoal como é que eles comiam. Então dava para ver claramente que alguns enfiavam a mão na cumbucazinha, levavam na boca, já que não tinha talher, outros levavam a cumbuca direto na boca. Como tinha muito molho, eu falei, bom, não vou enfiar a mão. Levei a cumbuca na boca também. Para que eu fiz isso, irmãos? Aquilo ali não era legumes, era pimenta pura.
que eu levei na boca, irmãos. E agora, o que eu faço? Na hora a lágrima começou a descer. E eu engoli. Não ia poder jogar fora, engoli. Irmãos, que eu engoli a lágrima descendo. Na minha frente tinha uma jarrinha que cabia uns 4 copos d'água. Isso era para todo mundo que estava na mesa, tá? Eu bebi a jarra sozinho. Tinha uma jarra de suco de uva. Eu bebi a jarra sozinho. E tinha uma garrafa de vinho. Falei, não se escandalizem comigo. Bebi todo o vinho. E caí na besteira de ir no banheiro lavar o rosto. Ah, irmãos, aí a coisa ficou brava. Tá? Aí ardeu tudo. Porque aquilo era ardido toda a vida. Bom, estragou a minha ceia. Agora, o fato das pessoas estarem ali. Primeiro, eles estavam acostumados com aquele tipo de comida. Eu não estava. Em segundo lugar, levar a comida na boca, aquela cumbuca na boca, irmãos, no meio deles, algo perfeitamente natural. Garanto para vocês que na casa de nenhum de vocês, nós faríamos uma coisa dessas. Ou seja, o comer é um comportamento inato. O como comer é um comportamento totalmente aprendido. É um comportamento totalmente social. Em outras palavras, nós condicionamos o instinto de alimentação. Alimentar é um instinto, tá? O vamos como comer é um condicionamento nesse instinto. Ficou claro isso para todos? Ou está complexo? Vocês estão aqui ainda? Ah, tá. Bom, então eu coloquei ali, quando nós falamos em linguagem corporal, a linguagem corporal, normalmente, ela é mais visível na expressão facial. Então, olhos, tá? Quando a pessoa está apaixonada, o olhão arregala, tá? Os olhos ficam brilhantes, mais lágrima nos olhos, brilha. Tá? Quando uma pessoa, normalmente, tá com medo, o olhão também não fica arregalado? Também não fica brilhante? Espera aí, o arregalar os olhos é o mesmo apaixonado e é o mesmo do estar com medo. Só que nós percebemos outras coisas mais. De repente, vocês já andaram na rua e viram um cachorro pequenininho vira-lata? Encarem o cachorro pequenininho e o bicho vai colocar o rabinho entre as pernas e sair. Agora, se vocês andarem pela rua e encontrar um Rottweiler, não encare o bicho, porque ele entende como desafio. Então, encarou. E podem reparar que normalmente quando nós sentimos medo, nós não olhamos no olho da pessoa que nos causa medo. Quando nós estamos conversando com alguém e nós estamos numa posição, numa imposição sobre a pessoa, nós olhamos da linha dos olhos para cima da pessoa sobre a qual nós estamos mandando. E quando nós estamos com medo de alguém, nós olhamos da linha do olho para baixo. Alguém ensinou isso para a gente? Não, isso é um comportamento inato, nós somos assim, está claro? Se vocês passarem por alguém e falar bom dia, boa tarde, boa noite, talvez a pessoa não responda. Mas se vocês passarem por alguém, olhar bem nos olhos da pessoa e dar uma regalada nos olhos, como eu fiz agora e alguns de vocês reagiram, tá? Vocês vão ver que automaticamente a pessoa regala os olhos também. Isso é um comportamento inato. Tá? Então, o bom dia, boa tarde, boa noite, não é um comportamento inato. Ficou claro? O japonês, quando se curva para os outros, isso é um comportamento cultural, é um comportamento aprendido. Tá? Quando nós cumprimentamos alguém dando a mão, aperto de mão, isso é um comportamento totalmente aprendido. Quando nós beijamos alguém, um comportamento aprendido. Eu convivi entre os índios. Tá? Se eles vissem duas pessoas se beijando, eles davam risada. Falavam que um estava bebendo a saliva do outro. Tá? Quando eles queriam expressar amor, chegavam junto, um do outro dava um cheirinho, uma cheiradinha. Oh, irmãos, para eles isso é um comportamento normal. Nós não temos esse costume da cheiradinha, mas temos o costume do beijo, tá claro? Para nós a cheiradinha pode parecer estranho, para eles o beijo é estranho. Ou seja, tudo isso aí são comportamentos aprendidos, não são comportamentos inatos. Então, linguagem corporal, expressão facial, normalmente nos olhos, tá? Então, pálpebras arregaladas, semicerradas, pupilas dilatadas,
tal, assim por diante. Percebemos também movimento na boca, nos dentes à mostra, testa. Pode observar um detalhe. Quando uma pessoa está rindo, a pessoa ri e mostra os dentes e mostra os olhos. Legal. Só que tem um detalhe. Quando a pessoa está dando uma risada fingida, a não ser que ela seja muito treinada, na risada fingida não tem ruguinha ao redor dos olhos. Não tem nem ruguinha lateral à bochecha. E na risada natural, tem a ruguinha lateral aos olhos. Quer dizer, depois que a pessoa começa a se acostumar com essa leitura corporal, é mais fácil de observar. Quantos de vocês conhecem aquela série de filmes Lie to Me? Assistiram? Lie to Me, minta para mim. Foi traduzido em português, minta se for capaz. Tá? Mas o Lie to Me é minta para mim. Tá? Então, é para nós aprendermos sobre linguagem corporal. Tá? Então, normalmente, linguagem corporal, olhos, boca. Além disso, fala, tá? Inflexão da voz, timbre, hesitação, movimento de mãos. Quando uma pessoa está mentindo, normalmente ela não mostra a palma da mão. Então, quando vocês veem uma pessoa falando, onde ela mostra a palma da mão, pode ter quase certeza que essa pessoa está falando verdade. Ou pelo menos foi bem treinada para mostrar a palma da mão mesmo mentindo. Tá? Porque o artista tem que aprender linguagem corporal e saber imitar tudo isso. Tá? Então os artistas são mentirosos por treino. Tá? Então quando uma pessoa faz curso de teatro, tem que aprender bem linguagem corporal. Então, uma vez eu estava atendendo uma pessoa, irmãos, eu dei risada à pessoa. Aí o cidadão, um colega lá do CTA, e ele falando, eu me dou bem com meu sogro, com a minha sogra. Tá? Ele falando que estava bem e assim. Tá? E eu virei para ele assim e falei, por que você detesta tanto seu sogro e sua sogra? Falou, como é que o senhor sabe? Eu falei, bom, você está falando que gosta dos dois, mas fazendo um movimento de mão como quem quer esmagar os dois. Tá? Ele falou, realmente eu não gosto muito dos dois não, tá? Quer dizer, então a linguagem corporal é importante. Eu não tenho tempo de explicar a linguagem corporal para vocês, mas dei uma lidinha naquele artigo que eu mandei, é interessante, pode ajudar vocês. Para quem trabalha em aconselhamento, para quem trabalha em terapia, irmãos, conhecer aquela linguagem corporal é algo extremamente importante. Claro até aí? Irmãos, não adianta eu mandar artigo para vocês se vocês não lerem. Eu mandei, é para vocês lerem, porque aqui nós não temos condições de abordar tudo. Tá? E também movimento de braços, movimento de pernas. Podem observar que quando duas pessoas estão conversando, elas não ficam frente a frente. Elas ficam mais ou menos de lado, formando um ângulo de 90 graus. Quando nós vemos duas pessoas conversando frente a frente, normalmente é uma afronta. Normalmente, possivelmente, daquela conversa vai sair uma briga. Tá? Então, tudo isso daí, entendam, muita coisa da nossa linguagem corporal são manifestações emocionais inconscientes. Em outras palavras, comportamento tipicamente animal. É o nosso lado animal. Agora, entendam que assim como existem leis para dominar os nossos instintos, existem regras sociais para dominar os nossos comportamentos. Ficou claro? Sim ou não? Bom, eu espero que vocês estejam aqui. Tá? Continuando, como eu tenho pouco tempo, irmãos. Nós já comentamos com vocês que algumas pessoas têm um comportamento tipicamente instintivo, mas tem pessoas que têm um comportamento mais emotivo do que instintivo. Então, pessoas mais emotivas, elas têm uma tendência em geral a ir para dois extremos, ou tendem mais para a depressão, ou tendem mais para a ansiedade.
Normalmente os homens tendem mais para a ansiedade, não quer dizer que o homem não possa ter depressão, claro que pode. E normalmente as mulheres tendem mais para a depressão, o que não quer dizer que mulher não possa ter ansiedade, é claro que pode. Tá? Mas o que eu quero que vocês entendam, quando uma pessoa tem um comportamento tipicamente depressivo, tipicamente ansioso, já dá para saber que é uma pessoa mais emotiva. Então, normalmente ela vai nesses dois extremos, ou depressão, ansiedade. Agora, um detalhe, se for depressiva, é pessimista. E se for ansiosa, é pessimista. Em outras palavras, a depressão e a ansiedade tendem a levar a pessoa para um pessimismo. Normalmente são pessoas, esse pessimismo, pode levar a pessoa a manifestar uma alegria, mas é uma alegria bem vazia, tá? E são pessoas que têm uma dificuldade muito grande em lidar com perdas e perdão, que nós já comentamos anteriormente. Então, algumas pessoas são incapazes de perdoar cada coisa besta. Irmãos, pergunto, vocês que são casados já brigaram? Sim ou não? Irmãos, não há casal que não brigue, nenhum sequer, todos brigaram. E se não brigaram ainda, com certeza vão brigar um dia. Não precisa ser profeta para chegar a essa conclusão. É a profecia do óbvio, irmãos? Agora, muitas vezes o casal briga. Faz as pazes? Não. Muitas vezes o tempo faz com que aquela animosidade seja abrandada. Mas na realidade não houve um fazer as pazes de fato entre os dois. Tá? Então, entendam uma coisa extremamente importante. A pessoa vai enchendo uma represa, enchendo, e represa quando fica cheia, das três uma. Ou nós temos que drenar para dar uma esvaziada, ou ela vai transbordar, ou o que é pior, essa represa pode ruir. Então, quando a gente vê que o casal tem essas dificuldades emocionais, seria interessante treinar os dois cabeças duras, para aprender a conversar e se perdoar. Agora, a pior coisa que existe é quando o casal está brigado um com o outro e querer fazer a famigerada DR, discutir a relação. Irmãos, na hora do sangue quente, não adianta discutir relação, irmãos, porque os dois estão dispostos a falar e nenhum dos dois está disposto a ouvir. Então, discutir relação é bate-boca inútil. A melhor coisa que pode fazer é dar tempo ao tempo, se afastar, esperar passar, em outro momento. Tá? Em casa, eu já tenho uma norma em casa, é o seguinte, se a minha mulher ficar bicuda comigo, que é mais fácil ela ficar bicuda comigo do que eu ficar bicudo com ela, tá? Então, se ela ficar bicuda comigo, tudo bem, fala. 5 minutos. Terminou os 5 minutos, não concluiu tudo o que você queria dizer? Chega, agora é meu tempo de falar. 5 minutos. Depois que eu falar, tudo bem, você tem mais 3 minutos. Depois eu tenho 3 minutos. Não concluiu, você tem mais 1 minuto. Tá? Vocês vão falar, funciona. Se dependesse da minha mulher, nós nem implantaríamos isso. Tá? Mas eu tive que, desde o início, não, vai ter que ser assim, para nós disciplinarmos. Irmãos, somos casados há 41 anos, irmãos, nós não brigamos. Tá? E também não temos negócio de discutir DR, não. Tá? Ficou triste por algum motivo? Tá bom. Tá? Não interessa qual o motivo, primeiro vamos nos perdoar e depois vamos tentar chegar num consenso. Tá? Funciona, funciona, dá para sobreviver. Tá? Nem sempre chegamos a uma conclusão em tudo, mas pelo menos sobrevivemos. Normalmente pessoas emotivas também são pessoas muito inteligentes, com um pequeno porém. Pessoas emotivas têm dificuldade de colocar a inteligência acima da emoção. Então, são inteligentes, mas são mais dominadas pelos sentimentos do que pela razão. Não sabe controlar as emoções, transformando em sentimentos. E lembrar que as dificuldades, as emoções em si, pode gerar muitas dificuldades de adaptação ambiental. Tá? Então, pessoas que não têm domínio das suas emoções para se adaptar ao ambiente são um caso sério. Lembre-se que emoção é para nós nos relacionarmos com o ambiente. Pessoas altamente emotivas também são bastante empáticas,
Ou seja, tá? Conseguem, pelo menos tentam sentir o que o outro está sentindo, ou se colocar no lugar do outro. Tá? São pessoas que, em geral, gostam de motivar outras pessoas, só que gostam de falar para os outros o que fazer. Só que nem sempre falam para si mesmo o que fazer. Gostam de motivar os outros, tá? Mas lidar com as suas próprias motivações para si mesmo não são pessoas fáceis, não. Tá? Também, são pessoas, em geral, bastante social e sociável. Detalhe, a não ser que seja depressivo ou ansioso, porque o depressivo, em especial, é uma pessoa totalmente antissocial. E para curar depressão e ansiedade, irmãos, a pessoa precisa ter relacionamentos sociais. Tá? É uma condição para se lidar com depressão, ansiedade, é relacionamento social. Tá? Então, lembrar também que essas pessoas que são altamente sociáveis, irmãos, muitas vezes são pessoas altamente manipuladoras. Como gostam de manipular outras pessoas. Né? E aí, bom, aí tanta coisa, né? E uma outra coisa também facilmente confundida na igreja. Nós achamos que as pessoas mais emotivas, normalmente nós achamos que são mais espirituais. Porque nós confundimos espiritualidade com emotividade. Lembre-se o seguinte, normalmente as mulheres são mais emotivas que os homens. Se bem que tem uns homens chorões aí que choram por qualquer motivo, tá? Mas normalmente a mulher é mais emotiva que o homem. E normalmente a mulher também é mais espiritual que o homem. Por quê? Porque não é só por isso, mas também por isso. Porque normalmente as mulheres confundem muito espiritualidade com emoção. E lembre-se o seguinte, nem sempre uma pessoa espiritual é emotiva, e nem sempre uma pessoa emotiva é espiritual. Tá? Mas esse é assunto para outro momento. Tudo bem até aí? E lembrar para vocês algo importante. Pessoas altamente emotivas têm uma tendência a desenvolver doenças como estresse, estou me referindo ao estresse patológico, não ao estresse normal. Transtornos depressivos, transtornos ansiosos, que se manifestam, por exemplo, como fobia, transtorno obsessivo compulsivo, transtornos emocionais de comportamento, eu coloquei lá enurese, encoprese, taquifenia. Enurese o que é? Dificuldade de controlar a urina. Encoprese, dificuldade de controlar o cocô mesmo. E taquifenia, tá? Pessoa que normalmente fala rápido demais. Então a pessoa ansiosa, quando começa a falar, sai de perto, parece uma metralhadora. É uma coisa atrás da outra. Tá? É o que nós chamamos de taquifenia. Né? Então também tem tendência a desenvolver o TAB, transtorno afetivo bipolar, transtorno obsessivo compulsivo. Tá? São pessoas que têm uma tendência muito grande a se envolver com o uso de bebidas e drogas. Então, são patologias típicas de pessoas altamente emotivas. Agora, além disso, nós também temos transtornos de personalidade. Já falamos e repetimos. Transtorno de personalidade não é doença. É um modo disfuncional da cabeça da pessoa funcionar. Depois vocês vão ter uma relação bem grande de transtornos de personalidade. Então, personalidade ansiosa, mais conhecida por anancástica, personalidade neurótica, dependente ou sincrética, personalidade psicoinfantil ou histriônica, tem logo abaixo, psicoinfantil, histriônica, obsessiva, fanática, passivo-agressiva, é aquela pessoa que muda de comportamento bruscamente a qualquer momento, sem ser o caso de transtorno afetivo bipolar. Então, lembre-se que eu estou chamando isso de comorbidades. O que é uma comorbidade? É quando duas ou mais patologias ou duas ou mais disfunções podem se manifestar ao mesmo tempo. Então, nós chamamos de comorbidades. Então, pessoas altamente emotivas tendem a desenvolver esses tipos de patologia e esses tipos de transtornos de personalidade. Claro? E, mais uma coisa importante, tá? Exemplos de pessoas altamente emotivas na Bíblia. Então, emotivos típicos.
Quero que vocês reparem um detalhe. Moisés, profeta. Elias, profeta. Jeremias, profeta. João Batista, profeta. Pedro, bom, não foi bem um profeta. João Evangelista também não foi bem um profeta. O que eu quero que vocês entendam, que profetas normalmente são pessoas altamente depressivas. Ou ao contrário, pessoas altamente entusiastas, como Pedro e João Evangelista. Tá? Então, ou a pessoa é altamente depressiva, ou ao contrário, é aquela pessoa que ri até para a mosca que passa voando. Tá? É o brincalhão em tudo. Tudo bem? Então, eu estou dando alguns exemplos na Bíblia de pessoas altamente emotivas. Outros também, tá? Que eu coloquei, Davi, Salomão, Ezequias, Jonas, Paulo. Lembrando que esse que eu coloco, outros emotivos, é porque eles são emotivos, mas a principal característica deles não é ser emotiva. Então, Davi, por exemplo, Paulo, são pessoas mais volitivas, mais de mandar do que emotivas. São pessoas mais cognitivas do que emotivas, mas também são pessoas altamente emotivas. Tá? Entenda que ninguém é só uma coisa na vida. Nós, em geral, temos vários somatórios de padrões de comportamento. Quando vocês forem analisar vocês mesmos, vocês vão ver alguns somatórios de padrões de comportamento que vocês têm e nem imaginam que têm. Tudo bem? Bom, e encerrando praticamente o assunto, nenhuma emoção é boa nem ruim. Nenhuma emoção é pecado. O pecado está em exagerar as emoções. Por exemplo, ira. Quando a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis, ou quando vocês ficarem irados, não pequem. Então é possível uma pessoa se irar sem pecar? Bom, a própria Bíblia está dizendo que sim. Ódio. A Bíblia diz que Deus odeia a iniquidade, odeia o pecado. Então Deus está pecando por sentir ódio? Não. Sentir orgulho. Quem se orgulha ou quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Então entenda, a ira, ela não é boa nem ruim. Depende do modo como eu uso a ira. E o ciúme? Quando o apóstolo Paulo diz que pregava o evangelho aos gentios, a fim de estimular os judeus a ciúme ou inveja santa. Então, irmãos, nem ciúme nem inveja é bom nem ruim. Depende do modo como eu uso tudo isso. Então, essas emoções e sentimentos que vocês acham que pode ser ruim, não quer dizer necessariamente que seja. Tá? E emoções e sentimentos que nós achamos que são bons, por exemplo, amor e alegria. Ah, nós falamos amor é bom, e amar a mulher do próximo. E repare aí nesse texto que nós estamos colocando de 1 João 2,15. Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Em outras palavras, sentir amor é bom? Depende. Tá? E sentir alegria é bom? Depende. Tá? Se eu me alegro com a miséria, com a desgraça dos outros, tá? Como Miqueias diz, não se alegre a minha inimiga com a minha desgraça. Então, na realidade, o amor, a alegria também podem ser maus. O que pode ser aparentemente mal pode ser bom, e o que pode ser aparentemente bom pode ser mal. Ficou claro? Entenda. Emoção e sentimento. Vocês foram dotados a sentir isso. Então não é bom nem ruim. Depende do modo como vocês usam essa emoção de vocês, como vocês reagem ao estímulo ambiental. Como que as emoções e sentimentos de vocês se manifestam. Aí tudo pode ser bom, tudo pode ser ruim. Tá? Ficou claro? Sim ou não? Tá? E eu faço aqui nesse quadro, irmãos, uma pequena diferenciação entre instintos e sentimentos. Lembra que instintos e sentimentos, né? Padrões, impulsos, sentimentos ou emoções, todos são considerados como humor. Tá? Então eu faço assim uma pequena tabela para as pessoas diferenciarem quem é quem. Eu não vou comentar essa tabela inteira, tá? O que vocês receberam é uma tabela completa aí, tá? O que eu quero que vocês entendam, a maior dificuldade nossa é que nós não sabemos dominar
os nossos instintos, não sabemos dominar as nossas emoções. Em outras palavras, não sabemos dominar os nossos humores. Instintos e emoções são chamados de humor. Tem um livro muito bom, se vocês quiserem comprar, é caro, mas é um livro muito técnico, chamado A Mente Vencendo o Humor, tá? De Dennis Greenberger. Tá? É um livro espetacular, tá? Como a pessoa treinar para dominar os seus humores. Só que é caro, e além de caro, ele é muito técnico, é mais para quem é da área mesmo. Mas se alguém estiver disposto a ler, tá? Vale a pena. Tá? Eu já li esse livro acho que umas 4 ou 5 vezes, porque eu gosto. A Mente Vencendo o Humor, de Dennis Greenberger. Tá? É um livro que vale a pena ser lido, mas é caro. Já vou dizer para vocês, não vão lá achando que é baratinho, porque não é não, ele é bem caro mesmo. Tá? Mas vale a pena. Tá? Não me lembro o nome da editora, mas eu sei que é lá do Rio Grande do Sul. Tá? Mas é bacana o livro. Tudo bem? Bom, conclusão de tudo isso que nós falamos, tá? Entendo que instintos são responsáveis pela manutenção da vida, responsáveis pelos nossos comportamentos. A diferença de tudo isso que nós estamos falando é que, na realidade, os instintos são para a manutenção da vida e as emoções para nós reagirmos a um estímulo ambiental. E o grande problema é que, na realidade, as pessoas não conseguem lidar, dominar, doutrinar, lidar com os seus instintos e com as suas emoções. E é isso que nós vamos treinar com vocês um pouquinho mais para frente. Claro até aí? Sim ou não? Tá? Eu vou encerrar. Dá para você colocar o 7B? É o que está em PDF. Irmãos, eu pedi para vocês imprimirem isso aqui e trazer à noite. Imprimiram? Trouxeram? Tá? João, faz favor para mim. Não. Continua. Dá para você pegar. Tem umas 90 folhas. Irmãos, imprimiram? Tá? Consegue projetar, Guilherme, ou não? Irmãos, olha, reparem que vocês têm aí 3 inventários. Tem um inventário de avaliação de estresse, um inventário de avaliação de depressão, e o último inventário, que é um pouquinho mais coisa para responder, inventário de avaliação de ansiedade. Está claro? Observem o seguinte. Isso aqui, ele é um teste psicológico mesmo, tá? Só que eu mudei o teste, porque testes psicológicos nós não podemos divulgar para quem não é psicólogo. Então eu fiz uma adaptaçãozinha no teste, para descaracterizar como o famigerado BDI, BDS, BDA, que são testes psicológicos, que são modificaçõezinhas que eu coloquei, tá? Mas o que eu quero é que vocês façam uma pequena avaliação de vocês. Pegue o inventário de avaliação de estresse. Todos acharam? Mas eu pedi para o João Germano pegar umas folhas que eu pedi para imprimir. Tá? Não sei se foi feito, porque eu não tive tempo hoje de estar aqui na igreja. Tá? Então eu queria que vocês observassem o seguinte. Reparem em cima, nome completo, data. Por quê? Por que data? Porque nós normalmente fazemos uma avaliação de humor da pessoa e depois de algum tempo fazemos uma nova avaliação. Eu não posso olhar para a cara de alguém e falar assim, ó, você hoje está depressivo, vou te dar nota 7 de depressão. Baseado em quê?
Eu não posso olhar para a cara de alguém e atribuir uma nota para a pessoa. Então, eu tenho que ter algo concreto no que me basear. Então, esses testes é para nós fazermos uma medição, uma avaliação do nível de estresse, do nível de depressão, do nível de ansiedade. Eu vou fazer aqui com vocês o de estresse. Na semana passada, eu vou fazer o de depressão e de ansiedade com vocês, tá? Quem vier amanhã, a gente tenta fazer amanhã o de ansiedade, porque amanhã eu vou falar sobre ansiedade, na semana que vem eu vou falar sobre depressão. Então, repare, nome, data, porque nós fazemos esse teste várias vezes para avaliar como é que foi a evolução da pessoa. Depois tem lá, indique o valor em cada item que descreve o quanto você experimentou cada sintoma na última semana. Na realidade, não é necessariamente a última semana. É em função do estado que você está vivendo no momento. Às vezes a pessoa está vivendo o mesmo estado há várias semanas, tá bom, então nós tomamos a avaliação em função da última semana. Então a pessoa vai atribuir valor 0 quando não se aplica a você nem mesmo um pouco. Valor 1 quando se aplica a você algumas vezes. Valor 2 quando se aplica a você frequentemente, mas não sempre. E valor 3 quando se aplica a você a maior parte do tempo ou o tempo todo. Está claro? Aí observem que eu tenho uma tabela agora, e na tabela tem lá, quesito avaliado, valor e soma. Todos perceberam? Então repare, número 1, cansaço permanente. Vocês atribuam para vocês um valor de cansaço permanente. Só pode ser 0, 1, 2 ou 3. Que nota vocês dariam para o cansaço permanente de vocês? Ah, eu não sinto, então coloca 0. Ah, eu sinto sim algumas vezes, tá? Coloca 1. Sinto sim bastante, mas nem sempre. 2, em geral eu estou assim, então é 3. Tá claro? Aí o item 2, dificuldade, não está lá? Então... Não. Então deixa, que é também nessa altura. Obrigado, João. Bom, irmãos, eu tinha... Sim. Tá? Detalhe, recomendo que vocês façam a lápis. Vocês já vão entender por quê. Tá? Então, cansaço permanente. Vocês vão colocar aí de 0 a 3. Depois, item 2, dificuldade em pegar do sono ou para dormir. Insônia. Não, eu não tenho esse problema. 0. Eu tenho esse problema algumas vezes. 1. Eu tenho esse problema bastante, mas nem sempre. 2. Eu tenho esse problema constantemente. Bom, tudo bem, é 3. Tá? Depois, item 3, palpitações, batimentos cardíacos acelerados. Irmãos, toda vez que eu passar um teste para vocês, é para imprimir e trazer. Tá? Não é esse o único teste que vocês farão, não. Vocês farão outros testes. Então, eu já avisei, imprimam, tragam. Mas eu posso fazer direto no computador? Pode. Tá? É uma questão de gosto. Tá? Então, número 3, palpitações, batimentos cardíacos acelerados. Número 4, alterações cardiovasculares ou hipertensão arterial. Bom, irmãos, 10 minutos para vocês aí. Vão lá, do item 1 até o 36, atribuindo valores. Avaliem vocês mesmos. Não é para vocês divulgarem para mim, não. É para vocês avaliarem vocês. Só 10 minutos. Irmãos, por favor, é individual, tá? É uma autoavaliação que vocês estão fazendo. Tá? Quando eu avalio alguém que tem lá transtorno de humor, aí eu peço para alguém da família avaliar também a pessoa. Tá?
Eu sei que não vai dar tempo de vocês fazerem tudo, tá? Mas façam, porque tem várias explicações que eu quero dar, então vão fazendo para que eu possa dar as explicações. Se alguém pretende um dia trabalhar com aconselhamento, guardem esses inventários com amor e carinho. Se alguém for trabalhar com psicoterapia, então, esses inventários são caros toda a vida. O inventário padrão mesmo, irmãos, tá? Deve custar mais ou menos na faixa de uns R$ 350. É bem caro. Aproveite que vocês estão tendo de graça. Mas eu paguei por eles. Irmãos, a Patrícia perguntou para mim sobre esses inventários. Eles podem ser aplicados numa avaliação? Podem sim. Se vocês pegarem o livro A Mente Vencendo o Humor, vocês vão ver questionários mais ou menos semelhantes no livro A Mente Vencendo o Humor. Tem um outro livro também bem interessante, chamado Sem Medo de Ter Medo. Também tem esses inventários nesse livro, Sem Medo de Ter Medo. Tá? Agora, o inventário psicológico mesmo, homologado, só psicólogo pode aplicar, psicólogo não pode divulgar para quem não é psicólogo, é pago, é caro toda a vida. Sem medo de ter medo, poxa, não sei, mas eu te passo depois. É Tito alguma coisa, eu não lembro o nome inteiro, ele é pastor, inclusive presbiteriano. Ah, tá. Ah, agora ficou. Tá joia, obrigado. Mas esse é o BDS. É o mesmo BDS do Beck. Beck é o teste extremo.
Não falar. Irmãos, terminaram? Eu sei que nem todos terminaram, mas deixa eu dar uma explicação para vocês. Todos vocês, antes de explicar a tabela que está à esquerda, olhem do lado direito, em cima tem lá, avaliação de estresse. Depois tem geral, é igual total de pontos marcados, vezes 10, dividido pelo score total do grupo. Aí vocês vão ter um valor relativo, tá? Decimal. Então, repare que no segundo quadrinho, Sem Medo de Ter Medo, é de Tito Paz de Barros Neto. Pessoal, ali é bom, eu falei Sem Medo de Ter Medo, já foram procurar na internet. Tito Paz de Barros Neto. Tá? Eu tive palestra com ele é médico, psiquiatra, ele é da Igreja Presbiteriana. Camarada é bom, viu? Esse livro é um livro gostoso de ser lido, agora tem uma edição moderna, é bacana. Tá? Bom, mas o que eu quero que vocês observem é o seguinte aí. Tá? Então, repare, o geral é a contagem dos pontos multiplicado por 10, dividido pelo score que vai aparecer embaixo, tá? Aí vocês vão ter um valor relativo, um valor decimal. Então, no segundo quadrinho tem lá, estresse, S igual, qualquer coisa dividido por 108, vamos ter um valor final. Tá? Bom, o que eu quero que vocês entendam aí é o seguinte, voltando para a tabela do lado esquerdo, repare que do item 1 até o item 12, dá para vocês verem que após o item 12, antes do item 13, eu tenho uma linha horizontal maior aí. E observe que do item 1 até o item 12, eu estou me referindo somente a reações fisiológicas. Vocês se lembram que eu falei para vocês? Decorem estímulos do ambiente, decorem a sequência. Reações fisiológicas, reações emocionais, comportamentais, cognitivas. E eu falei que tinha um quinto item, que não estava relacionado lá. Então, agora vocês vão ver quais são esses 5 itens. Então, reparem do item 1 até o item 12, tudo o que está relacionado aí são sintomas fisiológicos. Tá? Então, observem, item 1. Cansaço permanente, sintoma fisiológico. Dificuldade em pegar no sono ou para dormir, insônia, reação fisiológica. Palpitações, batimentos cardíacos acelerados. 4, alterações cardiovasculares e ou hipertensão arterial. Sensação de que está na iminência de um infarto do miocárdio. Transpiração ou sudorese, não devido ao calor. É claro que se o camarada estiver no ambiente a 40 graus, vai estar transpirando, tá? A dificuldade para engolir, perda do apetite, até o número 12. Perda da libido ou da motivação sexual. Então, vocês vão atribuir para esses 12 itens, valores de 0 a 3. Está claro? Chegou no item 12, atribuíram valores de 0 a 3, somem os valores desses 12 itens. E coloquem do lado direito onde está escrito soma. Entenderam? Aí, o valor que vocês tiverem, olhem do lado direito da tabela, tem lá um quadrinho onde está escrito reações fisiológicas. FS igual. É o somatório dos itens de 1 a 12, multiplicado por 10, dividido por 36. Aí vocês vão ter um valor maior que 0 e menor que 10. Ou seja, vocês estarão determinando qual é a nota de 0 a 10 para as reações fisiológicas de vocês quando vocês estão estressados. Entenderam? Aí vem aquela pergunta, mas por que eu vou fazer o somatório, multiplicar por 10 e dividir por 36? Por um motivo óbvio. Não é, eu não coloquei aí de 1 a 12. Ora, se é de 1 a 12, o máximo que vocês conseguirão ter aí é 36. Se vocês atribuírem 3 nos 12 itens,
3, dos 12 itens, vai dar quanto? 36. Aí eu tiro a média, tá, o somatório vai dar até 36, dividido por próprio 36, quer dizer, o máximo 36, dividido por 36, numa regra de 3 simples, se 36 equivale a 10, o valor que vocês encontrarem equivale a quanto? Então, o valor que vocês encontrarem multiplicado por 10, dividido por 36, vocês vão ter um valor, numa regra de 3 simples, de 0 a 10, qual é a nota do estresse, as reações fisiológicas de vocês. Entenderam? Agora peguem dos itens 13 a 17. Sensação de inquietação e impaciência, medo injustificado, irritabilidade por motivos banais, sensação constante de impotência, sensação constante de tristeza ou depressão. Vocês observaram que esses itens de 13 a 17, esses 5 itens, estão relacionados ao aspecto emocional? Então, atribuam valores de 0 a 3, e depois somem esses 5 itens. Marquem à direita, aí vocês vão lá à direita, tem um outro quadradinho, está escrito E igual, é o valor que vocês encontrarem dos itens 13 a 17, multiplicado por 10, dividido por 15. Por que 15? Ué, não são 5 itens. Regra de 3 simples, o máximo que vocês farão é 15 pontos. Tá? Entenderam? Entenderam por que eu pedi para trazer uma máquina de calcular? Porque vocês não vão fazer isso de cabeça. Tá? Então aprendam a usar o celularzinho de vocês, a maquininha de calcular do celular de vocês. Detalhe, não precisa de uma máquina técnica para engenheiro, não, é uma maquininha de calcular simples. Pois não, você? Não, espera um minutinho. Não, os 12 primeiros itens, tá? Eu não vou fazer, nesses 12 primeiros itens, eu não posso marcar o máximo 3 em cada item. Então, o máximo que eu vou atingir é 36. Então, quando eu fizer o somatório, reparem que aí eu vou no quadradinho à direita, onde é escrito FS, é igual o somatório dos 12 primeiros itens, multiplicado por 10, dividido por 36. Então, eu vou ter um valor de 0 a 10, que é a nota de vocês no aspecto fisiológico. Depois dos itens 12 a 17, vocês também vão atribuir valores de 0 a 3, somar dos itens 12 a 17, ir depois para a tabelinha do lado direito ali, e é igual ao somatório de 12 a 17, multiplicado por 10, dividido por 15. Depois peguem dos itens 18 até 21. Dificuldade de concentração, diminuição ou perda da memória, preocupação frequente com determinados assuntos triviais, pensamentos agitados que se misturam e se confundem. Dos itens 18 a 21. São 4 itens apenas. Atribuam notas de 0 a 3, somam, reparem que os itens 18 a 21 estão relacionados à cognição, pensamento, intelecto. Então, reparem que vocês têm depois o quadradinho do lado direito, CG é cognição. É igual ao somatório dos itens 18 a 21, multiplicado por 10, dividido por 12. Tá joia? Depois dos itens 22 até 32. São 11 itens no total, de 22 a 32. Sentindo-se tenso ou agitado, incapacidade de relaxar, facilmente assustado em estado de alerta, comportamento agressivo ou total falta de agressividade, discussões frequentes, em outras palavras,
eu estou falando de reações comportamentais da pessoa. Então, eu vou atribuir também dos itens 22 a 32, valores de 0 a 3, vou somar, aí vou no quadradinho à direita, CP, comportamento. É a somatória de 22 a 32, multiplicado por 10, dividido por 33. Então, reparem que vocês têm lá, reações comportamentais, CP. Entenderam por que eu falei para decorar aquela sequência? Estímulos ambientais vão provocar em nós reações fisiológicas, reações emocionais, reações comportamentais, reações cognitivas. A ordem não me interessa muito, o que me interessa é que, em primeiro lugar, eu quero avaliar as reações fisiológicas. Mais tarde vocês vão ver por que eu tenho que avaliar primeiro as reações fisiológicas. Depois, se eu vou analisar reações comportamentais, cognitivas, tá, ou emocionais, tá, não interessa muito a ordem aí. Tá? O que interessa é que fisiológica tem que ser separada de todas as demais. Depois vocês vão entender por quê. Por enquanto apenas faço, não vou explicar agora porque não vai resolver, que eu teria que falar em reestruturação cognitiva, e eu não falei, então não... Até o 32. Até o 30. Aqui, ó. Sim, mas o que corresponde? Comportamentais. Aqui, ó, reações comportamentais. Irmãos, todos olhem aqui, ó. Olhem. É que não dá para, eu não tenho um apontador para mostrar lá na... Não vai. Olha, o que eu quero que vocês observem. Dá para vocês verem o quadrinho ali? Reações fisiológicas. FS, está mostrando ali. Então, dos itens 1 a 12, está escrito em cima, reações fisiológicas. FS é de fisiológicas. Então, somatório de 1 a 12, multiplicado por 10, dividido por 36. Depois, observe o outro quadradinho, reações emocionais. Dos itens 13 até 17. Tá? Então, reações emocionais. Somo dos itens 13 a 17, multiplico por 10, dividido por 15. Depois, do 18 a 21. 21. Reações cognitivas, ou seja, o que acontece na cabeça. Tá? Então, CG, reações cognitivas. Tá? 18 a 21, multiplicado por 10, tá? Dividido por 12. E depois de 22 a 32, reações comportamentais. Eu faço, atribuo notas de 0 a 3, somo, tá? Multiplico por 10, divido por... Não, ao contrário. Tá? Divido por 33, tá? Então eu tenho aí as reações comportamentais. Ficou claro? Tudo bem até aí? Mas, reparem que ainda tem os itens de 33 a 36, ou seja, mais 4 itens. Reparem esses 4 últimos itens, de 33 a 36. Está na iminência de passar por algum dos problemas listados nos itens 28 a 32 acima, né? Sente-se incapaz de lidar com dificuldades futuras, preocupação excessiva ao assumir compromissos futuros, expectativa negativa ou falta de expectativa quanto ao futuro. Dá para vocês verem que esses 4 itens se referem a futuro, ou seja, visão de futuro da pessoa. Por que visão de futuro? Primeiro, porque todos os itens que nós mencionamos mudam com o tempo. E detalhe, quando a pessoa não tem expectativa de melhora no futuro, o seu quadro é mais grave. Então, eu também vou avaliar a expectativa de futuro, ou seja, as expectativas futuras ou reações com relação ao futuro. Então, os 4 últimos itens, atribuo valores de 0 a 3,
Somo, multiplico por 10, vou lá no quadrinho à direita, FT, expectativas futuras, FT igual. O somatório dos 4 últimos itens, multiplicado por 10, dividido por 12. Ficou claro até aí? Vocês vão falar, para que tudo isso? Agora vamos entender por quê. Ó, mesmo que vocês não tenham feito todos os cálculos, vocês depois farão com calma, que agora eu só tenho 8 minutos para encerrar. Por quê? Olhem do lado direito aí da folha de vocês, tá? E repare que eu coloco para S maior ou igual a 0 e menor ou igual a 2,5, é o quadro normal de estresse. Em outras palavras, todos vocês têm que ter um pouco de estresse. Quem não tem estresse nenhum, ou vocês já morreram, ou então estão precisando passar por um atendimento psicológico para ter um pouco de reação. Porque tem gente que é um banana, não reage em hipótese alguma a nada. Então o estresse, ele é necessário. Então o estresse que deu um valor de 0 a 2,5, é o estresse normal, é o estresse saudável. Entendido? Agora, para valores maior do que 2,5 e menor ou igual a 5, é o estresse anormal, mas é um estresse que a pessoa consegue conviver bem. Não precisa de tratamento, não precisa de nada. Tá? Então, já não é saudável, mas a pessoa convive. O grande problema é que mesmo o estresse que dá para conviver, se for por tempo prolongado, nós chamamos de estresse crônico. Crônico é de cronos, é tempo. Tá? Então, o estresse pode não ser grave, pode não ser agudo, mas se for um estresse prolongado, o estresse crônico, ele pode deixar de ser bom com o tempo. Tá? Então, observem. De 0 a 2,5 é o normal, de 2,5 a 5 não é normal, mas dá para conviver bem, não atrapalha a vida da pessoa. De 5 a 7,5, bom, agora nós já estamos falando num estresse que gera problemas na vida dessa pessoa. Deixou de ser um estresse bom para ser um estresse prejudicial. Está atrapalhando sua vida pessoal, educacional, profissional, familiar, a sua vida está sendo afetada de alguma maneira. Mas ainda não há necessidade do uso de medicamentos. E de 7,5, acima de 7,5 até 10, é um estresse grave, que sem medicamento a pessoa não vai ter condições de sobreviver, de ser tratada. Então, vai ter que entrar com medicamento. Pelo menos um Rivotril, alguma coisa, um calmante, um Sulpan, Ocadil, alguma coisa do gênero. Oi? Não entendi. Ah, é o Rivotril, está claro? Então, observem. Entenda que quanto maior a nota, pior é o quadro de estresse que a pessoa apresenta. Então, o ideal é que o nível de estresse de vocês esteja entre 0 e 2,5. Aliás, o ideal é que o estresse de vocês seja mais ou menos 1,5, por aí. Menos de 1, tá faltando estresse na vida de vocês. Vocês são apáticos, não reagem. Precisam de um pouquinho de estresse. Espera aí, é o que eu vou falar agora. Tá? Vocês observaram que nós fizemos uma avaliação de cada um dos 5 itens. Agora observem que eu vou somar os 36 itens. Ué, eu já não somei os 12 primeiro? Já não somei os 5 seguintes, os 4 seguintes, os 11 seguintes, os 4 últimos? Eu já não tenho 5 valores? É só eu somar os 5 valores e aí eu vou para aquele quadrinho lá de cima, S.
S, ou seja, o estresse agora é o somatório dos 36 itens, multiplicado por 10, dividido por 108. Ou seja, o quadro geral de estresse de vocês. Então, reparem, uma pessoa pode estar bem estressado, mas num desses 5 aspectos. A pessoa pode estar bem estressada, mas fisiologicamente, não emocionalmente, não comportamentalmente. Ou a pessoa pode estar bem estressada no aspecto emocional, mas não no aspecto fisiológico. Então, eu tenho uma avaliação geral do estresse, e reparem que agora eu tenho uma avaliação em cada um dos 5 itens. Detalhe importante: a pessoa, quando nos 4 primeiros itens, o aspecto fisiológico, emocional, cognitivo e comportamental, tem um estresse alto, mas quando chega no item expectativa futura, o estresse é baixo, a pessoa sabe que tem uma cura para ela a curto prazo. Agora, se a pessoa nos 4 primeiros itens, tá, no aspecto fisiológico, emocional, cognitivo, comportamental, é alto, e quando chega no aspecto futuro é alto também, essa pessoa está lascada. Tá? Porque a probabilidade desse quadro de estresse reverter é um tanto quanto complexo. Entenderam? Detalhe, isso aqui é uma avaliação psicológica. É uma avaliação de medição de estresse. Pergunto, algum de vocês, não é para se manifestar não, algum de vocês com estresse superior a 7,5, não precisa dizer não, se tiver com estresse superior a 7,5, aconselharia rapidamente vocês procurarem uma ajuda profissional. Alguma coisa não está boa. Tá? Talvez seja o caso de fazer até uma avaliação psiquiátrica, mas a avaliação psiquiátrica eu não posso passar para vocês. Tá? Nós fazemos avaliação psiquiátrica, só que eu não posso porque ela é técnica, tá? E ela equivale a um laudo. E eu não posso mostrar para vocês um laudo, porque quem é responsável pelo laudo, tá? Então, avaliação psiquiátrica, só psiquiatra ou psicólogo que faz. Tá? Então, acima de 7,5 é um caso grave, aconselharia de fato a buscar ajuda profissional. De 5 a 7,5 é um quadro grave, mas não há necessidade de medicamento. Às vezes, uma mudança de padrões, e quando nós falarmos de mudança de padrões, vocês vão entender, tá? De 2,5 a 5, tudo bem, dá para ir levando. O problema é isso cronificar. E de 0 a 2,5, legal, vocês estão com estresse bom. O ideal é que o estresse seja por volta de 1, 1,5. Ah, mas meu estresse deu 0. Então precisa de tratamento do mesmo jeito, porque você é um banana. Você não reage a nada. Tá? Talvez já morreu e não saiba. Está claro? Todos entenderam? Bom, por que eu estou fazendo de estresse? Porque o estresse pode levar a pessoa a um quadro de ansiedade ou levar a pessoa a um quadro de depressão. Então, amanhã nós vamos fazer o teste de ansiedade. E quarta-feira que vem o de depressão. Oi? Olha, o problema é o seguinte, quando uma mulher tem ansiedade é porque ela tem depressão também. Tá? Se ela tiver depressão, ela pode não ter ansiedade. Mas se ela tem ansiedade é porque ela tem depressão. Quando um homem tem ansiedade, ele pode não ter depressão. Mas quando um homem tem depressão é porque ele tem ansiedade também. Porque no homem é ansiedade e depressão. Na mulher é depressão e ansiedade. Ah, mas essa regra vale sempre? Não, claro que não. Existem exceções, tá? Oi? Não. Espera um minutinho, pessoal, ó.
Se vocês quiserem fazer o quadro, a avaliação de ansiedade, vocês podem fazer, que eu vou falar amanhã. Agora, reparem que aqui na tabela de ansiedade, tem uma parte de baixo aqui da tabela, que é transtorno misto. Não façam essa parte de baixo aqui, tá? Querem fazer a avaliação de ansiedade? Podem fazer, mas só até aqui. Essa partezinha final aqui embaixo, não façam, que aí tem que ter uma explicação especial para entender melhor, tá? É algo um pouco mais complexo. Tudo bem, pessoal? É a primeira avaliação que vocês estão fazendo de vocês mesmos. Pergunto, estão pirados? Se a expectativa futura deu zero, é que a pessoa está administrando bem. Então, significa que você não é um caso perdido. Amém, irmãos? Irmãos, passamos da hora, já 9h33. Vamos orar para encerrar. Quero lembrar a todos vocês que esse material, essa aula depois vai ser disponibilizada na internet para vocês, tá? Como diz o pessoal aqui no Brasil, YouTube. Tá? Caí na besteira lá nos Estados Unidos de falar YouTube, o pessoal riu na minha cara. YouTube. Tá? Não é YouTube, não. Tá? YouTube. Tá? Vamos orar então, irmãos. Que Deus abençoe a todos. Amanhã, para o pessoal estressado e ansioso, estaremos aqui. Semana que vem, com o pessoal depressivo, estaremos aqui. Tudo bem? Irmãos, às vezes a pessoa pode não ter um quadro de estresse no geral, mas mesmo não tendo um estresse no geral acentuado, pode apresentar uma dessas características do estresse bastante acentuado. Tá? Normalmente, quando dá alteração, dá mais alteração no aspecto emocional. Tá? É o que é mais comum. Mas isso aí eu explico depois, porque agora não dá mais tempo. Vamos orar? Agradecemos, Deus eterno, esta noite, a oportunidade que nos foi dada de aqui estarmos. Continuamos a pedir a Tua graça, esteja conosco, nos acompanhe, Senhor, e em tudo esteja conosco. Tudo isso nós pedimos, é para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vão em paz, que Deus abençoe a todos. Por favor, não se estressem, tá? Mas aprendam a se autoavaliar.